Paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para darmos início a mais uma lição, a lição 11, que tem por título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Esses três requisitos nós, durante o estudo da palavra, durante a EBD, estaremos estudando cada item desse aqui, que é de suma importância na vida da igreja. Peço que você feche seus olhos, estaremos fazendo uma oração para darmos andamento à nossa escola bíblica dominical. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença, mais uma vez, Senhor, nos encontramos. Queremos Te agradecer por esta oportunidade, por este privilégio. Fala conosco, Senhor, poderosamente, que nós possamos cada dia mais aprender algo de Ti e aplicar a Tua palavra, Senhor, como testemunho de Cristo Jesus em nossas vidas. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada participante. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, fala conosco poderosamente. Manifesta o Teu poder e a Tua graça. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, irmãos. Texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 4, do 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. Vamos para Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvistes, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda a soberania e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, Vale lembrar que essas duas epístolas elas foram escritas enquanto Paulo cumpria uma prisão domiciliar em Roma. E o que me alegra é em saber que Paulo, mesmo diante desta limitação, porque a sua liberdade estava em risco, Paulo ele não se abateu pelas circunstâncias. Paulo ele teria todos os motivos para ter se entristecido com Cristo, e não ter atendido a sua vocação. Mas o Espírito que habitava em Paulo estava além de qualquer circunstância humana que poderia se levantar contra o ministério de Paulo. E Paulo ele nos deixa um exemplo muito forte. As circunstâncias, os problemas da vida não podem calar a voz do verdadeiro adorador. Perceba que Paulo encarcerado, mesmo Paulo preso, Paulo ele escreve cartas, epístolas às igrejas como forma de encorajamento. O interessante é que para os Efésios existem duas diferenças aqui em Efésios. A primeira é a questão dos crentes dos Efésios permanecerem na doutrina santa de Cristo. E a segunda é que era necessário eles perseverarem na fé diante das perseguições, E Colossenses, Paulo está enfrentando um problema muito sério, porque os crentes dessa igreja aderiram a uma heresia para si mesmo, e o povo de lá, eles estavam cultuando aos anjos, prestando culto aos anjos, E Paulo ele exorta os colossenses em dizer que o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado, era o suficiente para proporcionar transformação na vida do homem e salvação.
E o interessante é que, não hoje, né, porque hoje estamos vivendo um tempo de confinamento, né, de exclusão social, mas quem tem por costume visitar igrejas, né, não sei vocês, mas eu já vivi uma experiência um pouco parecida. Deus está num lugar, num ambiente, né, onde a liturgia do culto não estava sendo oferecida a Deus, senão a anjos, né? Era mais falado de anjo do que de Deus. E tem até um pastor aí, conhecido aí, né, no nosso meio, que tinha esse costume, né, de dar ordem a anjo, anjo Miguel, anjo Gabriel. Não vou falar o nome por questões éticas, né, mas como se o anjo, como se os anjos se sujeitassem à nossa ordem. A Bíblia diz, enfática em dizer, que os anjos, eles só obedecem à voz e à ordem do Criador, tá? Do Criador. Vamos para a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver esta perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Perceba que esses 3 requisitos são como vitamina para o corpo, fortalecendo o sistema imunológico contra, aleluia, né, as doenças, as heresias que entram dentro das igrejas, enraizam dentro dos ministérios, provocando dissensão, discórdia, contenda, intriga, divisão, coisas frutos de Satanás, de demônios, que tem por objetivo atrapalhar a obra de Deus. Então, uma igreja alicerçada na palavra, obedecendo os princípios de Cristo, elas se tornam fortes e imunes a esses ataques, tá? Vale lembrar que a igreja deve viver em perfeita unidade, conforme a palavra de Deus, né, nos ensina. Tá? Vamos lá. Para haver unidade é preciso humildade. Vamos estar abordando a questão da humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Tá? A mesma humildade que nós aplicamos diante de Deus, né, como forma de obediência, como forma de servos, atendendo à necessidade da obra, esta mesma humildade precisa ser prestada para o nosso próximo, tá? Eu não posso agir de uma forma com Deus e agir de maneira diferente com os meus irmãos, né? O mesmo amor que eu tenho para com Deus, eu tenho que ter com o meu irmão, tá? Primeiro tópico, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção de carta. O apelo apostólico é para os crentes que andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos estar abordando esses 3 requisitos aqui de forma clara e objetiva. Tá? Vamos estar explicando o que é a humildade. Né? A humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Tá? Nós só temos comunhão ativa no corpo da igreja congregacional, né, através da comunhão. Aonde a comunhão há poder, tá? Aonde tem comunhão, existe uma coisa chamada manifestação da glória de Deus. Deus, ele não opera em lugares aonde tem divisão, contenda, fofoca, disse-me-disse, partidarismo, tá? Vamos para a mansidão, né? Vamos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação, né? Cristo não nos chamou para a guerra, e sim para a paz. Devemos
produzir paz. Por onde nós passamos, devemos carregar a paz conosco. As pessoas precisam olhar para nós e ver um diferencial, né? A nossa responsabilidade é transmitir a glória de Deus. A sua vida, existe o selo da promessa. Você foi selado, marcado pelo sangue do Cordeiro. Então você precisa apresentar essas virtudes diante de uma sociedade mergulhada no pecado. Longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias, né? Muitas das vezes nós temos por costume ou mania de ficar apontando o erro dos outros, né? O defeito do irmão. Aí a gente aponta, a gente acusa, a gente persegue e esquece de analisar os nossos próprios erros. Muitas das vezes o nosso erro, o nosso pecado é maior que o do irmão. Como diz em Mateus, o próprio Jesus falou: você repara o cisco que está no olho do teu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está diante dos teus olhos? Não é verdade? Então, a longanimidade nos capacita a ser tolerante. Devemos ter paciência e entender que o erro está sujeito a qualquer ser humano. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. O único perfeito, né, é Cristo. O único que tem a autoridade de condenar, de julgar e de absorver é Cristo Jesus. Tá bom? Nós não devemos nos colocar no papel de Cristo. Juiz é Jesus Cristo, o único e verdadeiro. Vamos para a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, do 6 ao 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando um exemplo de humildade. João capítulo 13, estaremos já acompanhando, tá? Do 13 ao 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, tá? E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, né? Então, nós devemos entender que de Cristo, ele refletiu esse papel tão importante, né, que é a humildade, que reflete o reino e a glória de Deus, através de uma atitude. Qual foi essa atitude? Lavando os pés dos discípulos, né? Ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, para se colocar na posição de servo, né? Olha o que diz em João capítulo 13, do 13 ao 15. Vós me chama mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. E dizes bem porque eu sou, né? Testifica que ele é o Senhor dos senhores. Verso 14, ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Esta atitude revela a comunhão. A humildade, ela reflete a comunhão. É algo que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus. Deus, ele se alegra quando ele vê uma igreja unida, né? Uma igreja com o mesmo objetivo, deixando as suas diferenças de lado para buscar o reino glorioso que nos aguarda. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Isto é uma ordenância, tá? Nós fomos escolhidos para servir. Perceba que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos e principalmente de Judas, mesmo sabendo que Judas lá na frente o iria trair. Mas o amor de Cristo, né, superou, né, os sentimentos ruins que muitas das vezes enraizam no nosso coração. Mágoa, ressentimento, rancor, ira. Jesus poderia muito bem não ter optado em lavar os pés de Judas, né? Mas essa atitude, Jesus revelou
que esta atitude, os discípulos teriam parte com ele no reino de seu Pai, certo? Então, numa forma simples e humilde, Jesus revelou que o reino de Deus ele precisa ser acompanhado assim, da sua humildade. E a humildade revela Cristo. A humildade revela a pessoa de Cristo. E o interessante é que, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Porque a filosofia do mundo, ela nos ensina a pagar com a mesma moeda, né, aquilo que porventura o ser humano veio a sofrer. Só que, diferente disso, o Evangelho de Cristo, ele nos ensina o contrário às filosofias do mundo, né, daquilo que as religiões, né, que a filosofia mundana nos ensina, né? É difícil, mas é necessário. É necessário nós orarmos por aquele que nos persegue, abençoar aqueles que maldizem ao nosso respeito, certo? Estender a mão àquele que nos traiu. É muito difícil, irmãos, mas nós precisamos nos enquadrar dentro desses requisitos, porque esta atitude é uma atitude de um crente que verdadeiramente foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque Cristo nos escolheu para fazermos a diferença. E precisamos apresentar o Cristo ressurreto diante de diante de uma sociedade mergulhada no pecado, né? E a nossa conduta, né, as nossas atitudes é que farão a diferença, né? Muitas pessoas, principalmente dentro das igrejas, são levadas por dons espirituais. Dons espirituais não salvam. Línguas estranhas, profecia, expulsar demônio, revelação, interpretação de línguas. É eficaz? Com certeza. São ferramentas para a edificação do corpo da igreja, mas não é o principal. Frutos do Espírito é a humildade, é a mansidão, é a longanimidade. Até porque os dons espirituais, eles não... Eu esqueci a palavra. Os dons espirituais, eles não confirmam, né? Eles não definem caráter, perdão. Eles não conseguem definir o caráter, né? A definição de caráter não está nos dons espirituais. Até porque tem muitas pessoas aí que é usada por Deus, mas deixa a desejar lá fora, dando mau testemunho, fazendo coisas concernente àquilo que os ímpios fazem, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá? Então, os povos pagãos, eles enxergam esta virtude que Cristo nos ensina, que é amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, como algo fraco, né? De fraqueza humana. Mas não, é o contrário. Quem humilha os outros, quem paga o troco com a mesma moeda, esse sim é fraco. Mas quem perdoa, né? Quem libera o perdão, quem estende a mão para ajudar, quem abençoa, quem ora pelos seus inimigos, esses são fortes. Lembra de Jó? Jó orou e houve dupla honra na vida de Jó. Jó abençoou os seus amigos, que em todo tempo caluniou, julgou Jó como se ele estivesse no pecado por conta de tanta catástrofe, né? Das catástrofes que Jó havia enfrentado. Mas Jó orou e o Senhor abençoou Jó duplamente daquilo que ele tinha, né? Daquilo que ele tinha. Então, em Isaías capítulo 36, olha o que diz a palavra. Porque os loucos falam loucamente e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta
de bebida, né? Perceba que o iníquo, o homem do mal, né? O homem sem Deus, um coração vazio, é capaz de fazer isso, né? Ele é capaz de deixar uma alma vazia, faminta, e fazer com que o sedento venha ter sede. Cristo, ele nos chamou para matar a fome do faminto, matar a alma de fome, dando alimento à alma de sede, produzindo o alimento que é a palavra de Deus. Você vê que o contrário daquilo que o mundo prega é a palavra de Deus que nos ensina a andar no caminho correto, a fazer a diferença. E em Filipenses capítulo 2, verso 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Lembra da igreja de Corinto? Qual era o problema da igreja de Corinto? Era um querendo ser superior ao outro, né? Era uma igreja dotada em dons espirituais, né? Deus, ele derramou sem medida sobre aquela igreja. Aquela igreja ela tinha de tudo para estourar, né? Para ganhar toda a Grécia através do evangelho, porque eles tinham os dons. Mas você vê que era uma igreja carnal, uma igreja que tinha os dons espirituais, mas vivia como ímpio. Vivia como ímpio, né? Uma igreja que não atingiu o estágio de maturidade espiritual, daquilo que só o fruto do Espírito pode proporcionar a uma igreja, tá? Então, não se engane, não se deixem ser levado por dons, tá? Até porque o diabo revela. O diabo também fala em línguas. Então nós temos que buscar os dons, é claro, com zelo, com equilíbrio, mas principalmente o fruto do Espírito, que é o amor, a mansidão, a longanimidade, a temperança, a fé, né? Só que nós estamos abordando hoje, né, somente a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tá bom? E vamos mais embaixo. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde de Cristo expressa a modéstia, né? O que é modéstia? É a ausência de vaidade em relação ao próprio valor e às próprias realizações, né? A pessoa que, por exemplo, aplica, né, uma mensagem eficaz, ela não pode se orgulhar daquilo. Claro que quando você recebe um elogio, é maravilhoso, mas nós devemos tomar cuidado com os elogios, porque muitas das vezes, por detrás do elogio, está Satanás, querendo preencher o nosso coração de orgulho. E a gente sabe que a própria Bíblia é enfática em nos revelar que o orgulho, ele procede à queda. Por isso, Satanás, ele foi expulso do céu, juntamente com a terça parte dos seus anjos. Por quê? Porque ele se sentiu orgulhoso. A vaidade, o orgulho, isso procede à queda. E isso nós precisamos ter muito cuidado, tá? Cuidado com a vaidade. Aquilo que você faz não vai te promover, não irá te justificar, porque a nossa justificação não é por obras, e sim por fé. Então a modéstia, ela nos ausenta, né, desse sentimento. Precisamos ser simples, humildes, e entender que tudo que nós façamos é para a glória de Deus e pela sua misericórdia. E se nós estamos fazendo, é porque aprove ao Senhor achar graça em nós para exercer tal vontade. Tá bom? Então, cuidado com aquilo que você faz, com o orgulho que você sente daquilo que você faz. Tá? As religiões ensinam, né, as doutrinas pagãs ensinam que a caridade, ela te promove a um estágio de perfeição, de pessoa boa, né? E não existe bom diante dos olhos de Deus. Todos nós estamos no mesmo estágio de pecador, miseráveis, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e nos deu uma segunda chance, tá? O cara pode ser, né, caridoso aí, de ir pra rua, não que isso não seja importante, é importante, a obra também é importante, mas não é o principal, tá? O caridoso, ele pode saciar, né? Ele pode matar a fome do faminto, mas se ele não se converter a Cristo Jesus, ele não vai ser salvo, porque a nossa salvação não está ligada em obras, sim graça. Graça é o quê? O favor imerecido. A gente já vem falando isso há muito tempo, tá bom? Para nós tomarmos os cuidado com o nosso orgulho, né? Com a nossa autossuficiência.
em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Olha só, irmãos. Olha que maravilha. Quem tem o Espírito Santo não se orgulha das obras que ele realiza como forma de bem-estar para a igreja, né? Quem realiza a obra, né, seja qual for, e se sente orgulhoso daquilo, e se sente superior aos demais, ele não tem o Espírito Santo na vida dele, tá? Ele não tem, porque esse sentimento não parte de quem passou pela verdadeira transformação, tá bom? Pela verdadeira transformação. Porque quem tem o Espírito Santo é humilde, sabe que aquilo que ele faz, né, é por amor, mas sem esperar retorno algum. Porque da mesma forma que ele foi beneficiado, ele quer testemunhar esse benefício para o seu próximo. Esta é uma atitude positiva de que o Espírito de Deus nos aprova a fazer. Tá bom? Lá no Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, do 21 ao 23, diz assim: para que todos cheguem à humildade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que há em mim, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e os que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Aqui é uma apresentação de Cristo revelando, né, os seus discípulos a Deus, testificando, né, que o mesmo amor que Deus teria para com o seu filho, ele também teria para com a humanidade. Senão ele não teria enviado o seu próprio filho, seu único filho, né, unigênito, para todo aquele que crê não pereça, aleluia, mas tenha vida eterna. Então, aqui diz, né, que assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo. Precisamos ter a harmonia, tá? Precisamos ter um bom relacionamento, tá? Porque nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, né? E o que nos aguarda é eterno, é para sempre. Então todos nós temos o mesmo objetivo, que é buscar a nossa salvação, né? Ir para o céu, adorar a Deus em unidade e harmonia. Em Provérbios 16, do 16 ao 19, olha o que diz aqui: 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Prestem bem atenção: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profera mentira e que semeia contenda entre irmãos, né? Coisas que o Senhor abomina, que o Senhor odeia, né? E esses requisitos aqui, né, eles não podem fazer parte da vida do cristão. Então nós devemos tomar muito cuidado com esses sentimentos. Nós precisamos nos libertar desses sentimentos que desagradam a Deus. Isso não faz parte
né? Isso que eu acabei de ler aqui em Provérbios 16 ao 19, não fazem parte de um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tá? Não fazem parte. E Gálatas 5, nós vamos estar em Gálatas capítulo 5, 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Paulo, ele exorta, né, aos Gálatas a andarem em espírito, em unidade, né? Para que não haja espaço para a ação maligna, né? A ação de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão, fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listrada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Né? Até na questão da disciplina, da correção, nós temos que ser temperantes, nós temos que ser moderados. Nós não podemos agir com agressividade, com ignorância, ofendendo a pessoa. Até porque o Espírito Santo que habita dentro de nós não produz esse tipo de ação. Então nós temos que saber trabalhar com a razão, não com a emoção. Porque muitas das vezes a emoção faz com que a gente se precipite e tome atitudes contrárias a Deus, contrariando a sua vontade divina. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para nós sermos mansos, humildes. Se alguém errar, discipline no amor, né? Discipline na longanimidade, né? Na simplicidade, na calmaria, certo? Esse é o papel fundamental da igreja. Devemos disciplinar com mansidão. E aqui diz, ó, grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude ao legislador, entre outros aspectos: não revidar nem guardar rancor quando for atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve autocontrole enquanto era justamente caluniado, e durante seu julgamento não proporcionou qualquer palavra contra o seu acusador. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Nós devemos ter muito cuidado diante dos conflitos, o equilíbrio, o autoequilíbrio. Eu sei que é difícil, mas nós devemos pedir ao Senhor direcionamento, nós devemos pedir ao Senhor para que, se porventura algo fugir do controle, a gente não venha agir, de forma errada. Até porque o mundo está aí para apontar os nossos erros. Nós devemos tomar cuidado, porque a nossa vida é o testemunho vivo de Cristo. Nós precisamos refletir a glória de Deus na nossa vida diante da sociedade. Falamos de mansidão, Vamos falar de Moisés, Números capítulo 12, verso 3. Era varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, do 1 ao 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Perceba que diante desses conflitos, Moisés
sobressaiu e foi aprovado por Deus através do seu equilíbrio, tá? Cuidado com as aprovações, devemos ter o equilíbrio, a mansidão para sabermos, né, sobressair de forma certa e principalmente aprovados no reino de Deus pela nossa conduta. E eles ainda colocaram o ministério de Moisés à prova, né? Porventura, Deus só fala somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor os ouviu? Ou seja, colocando o ministério de Moisés à prova. Devemos tomar muito cuidado, irmão, ao criticarmos os nossos irmãos, né? O chamado do irmão, o departamento que o irmão exerce, toma muito cuidado, porque muitas das vezes é Deus que colocou o irmão ali. E se você está indo contra o irmão, você está indo contra o próprio Deus, tá? Muito cuidado, porque muitas pessoas acabam pagando um preço alto por isso, tá bom? A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, do 12 ao 14. Regozijai-vos na esperança, sede presente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Devemos ser hospitaleiros, né? Devemos praticar justiça, devemos ser pacientes na tribulação, perseverando na oração. Frutos do Espírito, tá? Frutos do Espírito. Em Hebreus capítulo 12, do 14 ao 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, né? Devemos tomar muito cuidado com pessoas de coração amargurado, tá? Porque os seus conselhos podem ser conselhos que venham contaminar o ambiente. Às vezes a pessoa, não sei, uma pessoa não se dá com a outra pessoa, aí essa pessoa aí ela forma um grupinho e começa a semear contenda, né, contra aquela pessoa. Acabei de falar aqui em Provérbios capítulo 16, o Senhor abomina, né, os contendeiros, pessoas que separa, divide. O propósito de Deus é unir, unificar, né? Tem gente que tem um dom para separar, para criar contenda, para fazer fofoca no ambiente, né? Isso não agrada a Deus. Devemos ter cuidado com pessoas assim, né? É bom você se afastar, é bom você não dar ouvido à fofoca, ao disse-me-disse, à contenda. Até porque Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ser um contendeiro. Deus não te chamou para ser um mentiroso. Deus te chamou para ser canal de bênção, para abençoar vidas, para atender os necessitados, né? Para fazer a diferença em meio à sociedade. Em Romanos 8,10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, nós andamos não de conformidade com a nossa natureza humana, mas sim a nossa natureza espiritual, né? A nossa natureza espiritual está ligada aos atributos divinos de Deus, a justiça, o amor, a longanimidade, frutos do Espírito, né? Modo de vida que proporciona a edificação na vida das pessoas. Então, nós devemos morrer para o nosso corpo, né? Para as necessidades da carne, e estar sempre ativo, vivo, para as necessidades do Espírito. Devemos andar de acordo com aquilo que agrada a Deus. Nosso andar precisa ser diferente do andar do ímpio. A nossa vida moral, ética, né, diante da sociedade religiosa precisa fazer a diferença, né? Precisamos refletir
à luz de Cristo. Esse é o nosso papel. Vamos para a mansidão. Vamos para a mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam a maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21. Tiago 1:21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então nós devemos entender, né, que são virtudes do Espírito, né, que testificam a transformação na vida do homem, do ser humano. Vamos lá, mais embaixo. A mansidão pressupõe a conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração da prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia da pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos faciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Irmão, nada melhor do que a harmonia, nada melhor do que a mansidão, nada melhor do que a paz de espírito, né, habitando no ambiente. Tudo se torna mais fácil, né? Até mesmo o agir de Deus. Muitos dizem que as coisas mudaram, né? Deus antigamente operava, os milagres de Deus eram visíveis. Na verdade, quem mudou foram nós, os seres humanos, né? Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus ele continua disposto a operar de forma extraordinária, mas ele depende da comunhão da igreja, né? Se existe comunhão, se existe paz, se existe harmonia, né? Esses atributos eles vão de alguma forma atrair, né, a manifestação da glória de Deus diante da vida da igreja, né? Muitas das vezes nós deixamos de vivenciar experiências sobrenaturais com Deus por causa da amargura, por causa do ressentimento, por causa da ira, né? Por causa de sentimentos que têm por objetivo nos destituir da glória de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmão, com os sentimentos. Cuidado com os sentimentos. Vamos para o tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, né? Nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, como diz a oração do Pai Nosso. Irmão, esta é a nossa virtude. Devemos estar pronto, ainda que doa, ainda que machuque, precisamos liberar o perdão para o nosso próprio bem e para a nossa salvação. Tá? Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Assim, superar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o principal basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Irmão? Devemos ser pacientes, né? Não fazer